Olá estranhos, eu sou Kenny Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet. Está no ar mais um ateliê criativo. Sim, meus amigos, nosso vídeo de hoje nós queremos conversar sobre um assunto bem bacana, bem interessante. Você já lidou com clientes insatisfeitos? Nem todo cliente vai se agradar 100% do seu trabalho, por mais que você se esforce, por mais que você faça muita coisa bacana para agradá-lo. E desta forma nós resolvemos fazer um vídeo aqui para saber como é que é a melhor forma de nós tratarmos esse tipo de cliente insatisfeito. Mas aí, se você querer saber mais ainda sobre esse assunto, eu fiz um outro vídeo lá atrás falando que quando o cliente nos contrata, ele não é nosso patrão, a gente não passa a ser empregado nosso patrão. Então acesse lá, o vídeo está aqui no card e aí você pode conferir. Mas esse vídeo eu pedi para vocês mandarem algumas perguntas ou algumas colocações sobre clientes insatisfeitos. Algumas pessoas me mandaram, eu vou tentar falar um pouco sobre essa resposta, mas aí eu vou tentar também dar um feedback para vocês aí bem interessante sobre esse assunto, que é um assunto até um certo ponto polêmico. Mas antes de entrar no vídeo propriamente dito, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like aí, deixe o seu joinha para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Ative o sininho aí para você saber todas as informações que nós estamos recebendo aí, e aí a gente vai poder conversar mais próximo um do outro. Também você pode seguir lá nossas redes sociais, lá do Arquiteto Gourmet, tudo aqui ó, tudo Arquiteto Gourmet, e também no KN Studio, que é o Instagram daqui do escritório, e aí você pode acompanhar nossos trabalhos. Como eu tenho falado para você, vai acontecer algumas mudanças ainda esse ano aí no Instagram do KN Studio. Mas fiquem ligados lá para você não perder nada do que a gente tem feito aqui dentro do escritório, tá certo? Então acessa lá e aí vamos entrar pro vídeo, roda a vinheta que nós vamos entrar pro vídeo propriamente dito. Primeiro ponto, assim, o que a gente tem que entender? A gente não vai conseguir agradar 100% do nosso cliente, então alguns clientes vão ficar insatisfeitos, seja pelo nosso trabalho, seja pela expectativa que eles têm com relação ao seu projeto, seja com relação à expectativa que eles têm para essa reforma, ou então seja pela indicação que nós possamos dar aí. De repente a gente indica uma pessoa aqui para a gente trabalhar muito bem e dar algum problema aqui durante a obra, que é super normal, mas isso também pode gerar um problema muito sério, pode afetar um pouco aí o relacionamento de vocês. E afinal de contas, obra, quando é muito longa, sempre tem uns percalços, sempre tem uns probleminhas que a gente vai tentar resolver, mas isso não impede que a gente possa fazer um bom serviço, tá? Existem aqueles clientes que vão ficar insatisfeitos, mas para que você possa tentar minimizar as possibilidades disso acontecer, existem umas coisas que você tem que levar em consideração na sua personalidade, na sua forma de trabalhar. Primeiro é saber ter paciência. Ser paciente com tudo é fundamental. Não adianta você se estressar, não adianta você ficar com raiva por as coisas que vão acontecendo. Seja muito paciente, mas saiba que sempre paciência tem limite, e tem uma hora que você também vai ter que se posicionar. Saber ouvir é fundamental, a gente ouvir mais do que falar. Você já viu aquela expressão que a gente tem 2 ouvidos e uma boca? Então a gente tem que ouvir mais do que falar. Então é mais ou menos isso, tem que saber aí ouvir, saber falar a hora certa de falar e dar uma resposta, tá certo? Ter calma para as explicações, não adianta você querer explicar tudo corrido, não adianta você querer pular as etapas. Explique muito detalhadamente cada etapa do seu projeto, o que você vai entregar, o que você vai fazer. Não adianta ficar na fissura para querer fechar o projeto se o cliente não tiver consciência exata do que você vai fazer, do que você vai entregar para ele. Nunca seja agressivo, eu repito, nunca seja agressivo com o seu cliente. Seja sempre educado, seja sempre solícito, seja sempre, como eu falei, bem paciente para que as coisas possam acontecer naturalmente. Não dê a razão somente para ele. Aí você vem para aquela dizer, mas o cliente sempre tem razão. Às vezes não, às vezes ele está fazendo caso por uma coisa que não condiz com o seu projeto, com o que você está proposto a fazer. Então, ouça bem a oposição dele. Caso ele não esteja certo, você vai lá e mostra para ele onde ele está errado. Tente achar soluções, é fundamental. Não adianta você vir com um problema para o cliente, só mostrar o problema e não tiver uma solução, ou tiver pelo menos interesse para achar essa solução. Então tenha sempre uma solução para os problemas. Esteja com a mente aberta para negociação. Não adianta também você querer achar que é o dono da razão, que as coisas têm que acontecer do seu jeito, que tudo tem que ser resolvido do seu jeito. Não, esteja com a mente aberta para que as coisas possam acontecer e achar uma boa solução, que seja bom para todos acima de tudo. E acima de tudo,
tentar compreender a insatisfação do cliente. Como eu sempre digo, não olhe sempre para você, tente analisar os dois lados. Uma história sempre tem dois lados e também tem o terceiro lado, que é de quem está olhando do lado de fora. Então tente ser compreensivo com a satisfação do seu cliente também, mesmo que isso você julgue que isso não está certo, que não tem por que ele estar insatisfeito. Mas assim, indo para o campo das soluções, como eu disse, escute primeiro. Não adianta você querer rebater, não adianta você querer debater, que isso vai... Seu cliente pode estar chateado, seu cliente pode estar no final de obra, ele está doido para mudar, de repente a obra atrasou e atrasou também o processo de mudança dele. Então são coisas que podem acontecer eventualmente, mas escute em primeiro lugar. Não venha querer debater, não venha querer brigar sem antes escutar o lado do seu cliente. Isso serve para a nossa vida como um todo, entendeu? Porque assim, existe um momento que nós fechamos o projeto que tudo é amor. Ele está apaixonado pelo projeto, ele está apaixonado pelo seu estilo de trabalhar, mas alguma coisa pode se perder, algum ruído de informação pode acontecer durante essa obra, e é muito ruim a gente finalizar a obra brigado com o nosso cliente, a gente entregar a obra brigado com o nosso cliente. Então ouça muito o seu cliente, seja muito paciente com ele. Analise todas as situações. Eu acho que você tem que sempre analisar todas as situações, do lado positivo, do lado negativo, se compensa ou não continuar com o cliente, se compensa ou não dar prosseguimento com o projeto. Então seja muito crítico com relação a isso, crítico para você mesmo. Quando eu falo explicar com calma, a gente tem que entender o seguinte: existe o cliente que tem razão de estar brigando com você, está insatisfeito com você, de repente você prometeu umas coisas e acaba não cumprindo, ou então diminui muito a qualidade daquele serviço. Isso pode acontecer nas melhores casos, por mais que você consiga atender o seu cliente com todo o cuidado do mundo, pode acontecer um problema desse, de você acabar tendo um problema de insatisfação do cliente, acontecer alguma coisa, de repente acontece um imprevisto durante o desenvolvimento do projeto, durante o desenvolvimento da obra, e aí que você acaba meio que se perdendo. Mas aí tente analisar essa explicação, essa razão, e tentar achar num consenso, pensar bem, achar num consenso que você possa atender esse cliente. E também existe aqueles clientes que não tem razão nenhuma para ficar insatisfeito, e é isso aí que você tem que ter muita paciência, porque para você não brigar, para você não questionar, para você não ter problemas maiores, até judicialmente falando. Sempre dê uma contrapartida para o cliente. Eu já contei para vocês o caso aqui do Saladeria, contei lá que nós deu uma diferença de 10 centímetros na largura do imóvel, e a gente teve que reduzir todas as mesas de 10 centímetros. Isso deu um prejuízo muito grande, isso deu um problema muito grande, mas em contrapartida, para que a gente pudesse resolver a situação da melhor forma possível, nós arcamos com os custos dessa mudança e aí demos uma solução para o cliente. Claro que nem sempre a gente pode arcar com os custos dos nossos erros, aí a gente vai tentando achar soluções que sejam mais viáveis para os dois, mas nunca deixe o cliente ficar com um pepino para resolver, nunca deixe para o cliente resolver os problemas, e sim você, porque afinal de contas ele contratou você para desenvolver esse projeto. Então tenha muita paciência e ache sempre uma contrapartida o cliente contratou você para resolver esses problemas, então não deixe nas costas dele para resolver. Então ache uma solução, uma contrapartida que possa ser bem agradável para todos, entendeu? Sempre acompanhe tudo que está acontecendo. Não adianta você deixar de lado, deixar que as coisas se resolvam. Você tem que estar acompanhando de perto, acompanhando se está dando tudo certo, se está dando tudo certinho, para que as coisas possam acontecer realmente direitinho, e aí você possa ter uma solução melhor para o seu cliente, tá certo? As perguntas, e agora passando para as perguntas que me mandaram lá no Instagram. A primeira pergunta que me mandaram foi se era insatisfação por conta do preço ou insatisfação por conta do projeto. Bem, existem vários tipos de insatisfação, e aí geralmente por preço acontece, não vou dizer que não acontece, mas muitas vezes é no desgaste da obra. Então é preciso que a gente compreenda qual o momento certo dele estar satisfeito, de qual o cliente ideal para a gente, se realmente ele está disposto a pagar um preço para que as coisas possam ser resolvidas. A outra pergunta que me mandaram aqui não é bem uma pergunta, é uma afirmação, é simplesmente mandar o cliente para bem longe, esquecer esse cliente. Existem alguns clientes que realmente a gente tem que tomar umas posturas dessas,
é o que a gente fala aqui de demitir o cliente, que é aquele cliente que não é pra gente, não adianta a gente forçar, ele não está satisfeito, por mais que você já tenha feito todas as coisas possíveis para tentar agradar, ele não fica satisfeito, infelizmente esse cliente não é para você, esse cliente não é para nós, e aí você tem que deixar de lado, abrir mão desse cliente e realmente demiti-lo, deixar com que outra pessoa faça o projeto para ele, porque ele vai acabar te dando problema, vai te dar um desgaste maior e aí vai dar muito mais prejuízo para você. Então tem que saber a hora de se livrar do cliente também e tudo mais. Não vou dizer que todos os meus clientes são perfeitos, a gente já teve problemas com cliente, a gente já teve problemas com indicação de terceiros para cliente, esses terceiros de problema, e aí a gente acaba dando um atrito ali entre o cliente e a gente, mas isso é normal, a gente tem que saber contornar, a gente tem que saber lidar com os problemas, porque isso também faz parte da nossa atuação como arquiteto. E eu sempre falo que eu queria ter tido mais detalhes sobre psicologia dos clientes, psicologia dentro da arquitetura, porque eu acho que ao invés de a gente ter aprendido questão de cores e tudo mais, mas é o trato, a relação, o network com os clientes é que vai fazer a diferença. O que aconteceu de cliente, por exemplo, ter tido problema com o cliente, mas ele indicar a gente para outras pessoas, e isso é muito satisfatório, porque mesmo que tenha dado um problema aqui, a gente se propôs a resolver esse problema, a achar uma solução, e isso que fez a diferença para que a gente pudesse ser indicado para outra pessoa e esse cliente ficar muito mais feliz ao ponto de até hoje ter um relacionamento, se tratar muito bem e tudo mais. Então, por mais que aconteça um problema, saber lidar com os problemas é que vai fazer a diferença na hora da gente ser um ótimo profissional. Tá certo? Então esse é meu vídeo de hoje, falar sobre satisfação do cliente. Anote essas dicas aí para vocês, porque leve isso para a vida de vocês, que vocês vão ver que vocês vão ser profissionais muito melhores e isso vai ser bem melhor para você como profissional. Então é isso, minha gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, ajude o nosso canal a crescer, dá um joinha, segue lá o Arquiteto Gourmet, indique isso para os teus outros amigos aí. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais, e isso que importa, tá certo? Então é isso, meus amigos. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.